Oi, segunda série militar, bom dia. Estamos iniciando mais uma semana que começa hoje na terça, dia 8 de setembro. Daqui a pouco teremos a nossa videoconferência. Provavelmente vocês não assistirão antes da nossa aula, da nossa videoconferência, mas vão assistir depois e na própria aula ao vivo eu vou falar um pouco sobre essa matéria que diz respeito ao assunto 13, ok? É a nossa penúltima matéria desse volume, é o assunto 13, e vai falar sobre a importância das conjunções para a coesão de um texto. Bom, vocês já sabem, quando nós estudamos advérbios, que a coesão é responsável por fazer a liga, por ligar as partes de um texto. Eu me lembro que lá na primeira aula do assunto 12, quando falávamos em coesão e os advérbios, e eu fui explicar coesão, eu expliquei a vocês que coesão é você não simplesmente colocar as palavras em um papel, mas você se preocupar com a forma como elas estarão conectadas, como elas estarão ligadas entre si. Se uma vai completar a outra, se o sentido de uma tem a ver com a outra, porque a coesão entre as palavras vai gerar ou não a coerência de um texto. O que é coerência? A lógica de um texto, de uma ideia. Então eu disse lá atrás, na aula do capítulo 12, do assunto 12, né? Porque na militar é assunto, não é capítulo. No assunto 12 eu falei com vocês que era para vocês imaginarem as pessoas simplesmente jogando as palavras, escrevendo palavras aleatoriamente em uma folha de papel. Isso jamais se configuraria como um texto, porque aquelas palavras não estariam ligadas, o sentido não estaria ligado. Então faltaria o quê? Coesão entre aquelas palavras. Pois bem, quando vocês escrevem um texto, vocês se preocupam se uma parte completa a outra, se uma parte dá sequência a outra, qual tipo de sequência, se é uma sequência indicando uma adição, se é uma sequência indicando uma ideia contrária, se é indicando tempo. Então, é nesse sentido que vocês utilizam os advérbios para fazer a coesão e agora, nesse assunto 13, as conjunções. Então, vamos lá? Bom, conjunções e coesão, não é? A gente sabe que as conjunções, elas podem ser coordenativas, ou seja, elas podem ligar orações em que uma oração não dependa da outra. Por isso, nós chamamos de orações coordenadas. Elas estão juntas em um único período, ou seja, entre uma letra maiúscula e um determinado ponto final de interrogação, exclamação, você tem ali mais de um verbo. Ou então, você vai dizer que tem um período composto. Se entre uma oração e a outra, a ligação entre elas for uma ligação de coordenação, ou seja, elas estão ali juntas, porém, uma não depende da outra para fazer sentido. Por exemplo, esse exemplo aqui de adição, olha, com a conjunção aditiva. João estuda e trabalha. Notem que eu poderia parar aqui, João estuda. Para eu entender que o João estuda, eu não preciso dizer que ele trabalha. E vice-versa. Para eu dizer que ele trabalha, eu não preciso dizer que ele estuda. No entanto, essas duas orações, porque eu tenho dois verbos, estão juntas, estão ligadas pela conjunção aditiva e. Por que eu vou chamar essa conjunção de aditiva? Porque a ideia que ela transmite para esse período é um período de soma, de adição de ações. Eu estou adicionando ação. Então, primeiro eu digo que ele estuda e depois eu informo que ele trabalha. Então, eu acrescento uma ação à outra. Então, quando você desejar transmitir uma ideia de adição no seu texto, você vai optar pela conjunção coordenada aditiva. Além do mais, além disso, e também, e nem, não só, mas também, como também. Então, você vai optar pela aditiva. Se a sua ideia for uma ideia de expressar algo contrário, ou seja, você expressou uma ideia e suponhamos que no parágrafo seguinte você queira expressar uma ideia oposta, uma ideia contrária. Então, você vai utilizar uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia.
Então, todas as vezes que você usar essa conjunção, a conjunção adversativa, é porque a ideia a qual você quer expressar é uma ideia que expressa um fato contrário. A alternativa, o próprio nome já diz, ela vai expressar uma escolha, uma alternância. Então, caso você queira informar uma ideia de coesa, indicando uma escolha, uma alternância, você vai utilizar uma conjunção alternativa. Se a ideia for de fechamento, de conclusão, você vai utilizar a conjunção conclusiva. Por isso que eu digo a vocês para que, no último parágrafo, vocês utilizem uma conjunção conclusiva. Portanto, logo, então, dessa forma, por conseguinte, tendo em vista os fatos acima citados, infere-se que... Ou seja, você vai utilizar uma conjunção que expresse o fechamento, uma terminação, ok? Então, vejam, o pois, ele só é conclusivo se você usar depois do verbo da oração. Então, por exemplo, estudou, pois, para o concurso. Então, é a conclusão. O pois, ele pode ser de explicação, ó, e pode ser de conclusão. Mas ele só vai ser de conclusão se você utilizá-lo após o verbo. Se você utilizar antes, ele vai indicar uma explicação. Então, vamos lá. Se a ideia que você quer passar no período é uma ideia de explicação, você vai utilizar uma conjunção explicativa. O porquê junto e sem acento, o pois no início da oração, porque se você colocar depois do verbo é de conclusão, não é de explicação. O porquanto, o que, são conjunções usadas quando você quer expressar uma ideia de explicação, ok? Então, esses 5 tipos são referentes a quando você tem períodos compostos por coordenação. Então, você pode usar conjunção aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Agora, quando a oração é subordinada, e vocês já aprenderam em língua portuguesa, ou seja, uma oração depende da outra para fazer sentido, você pode simplesmente usar uma conjunção integrante, como é o caso das orações objetivas direta, predicativa, subjetiva, as substantivas. Vejam, é importante que as pessoas estudem. Essa oração é uma oração subjetiva. Quando o verbo de ligação inicia a oração principal, a oração que vem depois, ligada pelo conectivo que, por essa conjunção integrante, o que quer dizer, Aline, uma conjunção integrante? A conjunção integrante, ela vai ligar apenas. Ela não vai expressar nenhuma ideia de alternância, de conclusão, de explicação. Ela em si não transmite nenhuma informação. A única função dela, como o próprio nome já diz, é integrar, é ligar um período a outro. Então, notem que é importante, é a oração principal, que as pessoas estudem, é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é responsável, ela é o sujeito da oração principal, é importante. Quem é que está fazendo essa conexão, essa ligação, integrando uma oração a outra? A conjunção integrante que. Agora, isso vai acontecer, as conjunções integrantes, Q e C, elas vão aparecer quando nós tivermos as orações subordinadas substantivas. Só nas substantivas, que são 6. Subjetiva, predicativa, que é essa aqui. O importante é que as pessoas estudem. Essa aqui está no lugar do predicativo. Essa aqui, os empresários brasileiros dizem o quê? Que o mercado está recessivo. Essa oração é objetiva direta, porque ela substitui o objeto direto. Todos aspiram. Quem aspira, vocês já aprenderam isso em regência. Aspira a quê? Esse aspirar não é de respirar. Esse aspirar é de desejar, de sonhar, de almejar. Então, esse aspirar é transitivo indireto. Então, essa oração subordinada a que, olha a conjunção integrante, a situação do Brasil melhore, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Olhem a preposição a. Já de baixo, todos têm certeza.
certeza de algo. O nome certeza pede um complemento nominal. Só que esse complemento nominal de que a situação do Brasil vai melhorar está em forma de oração, por causa da locução verbal vai melhorar. Então, eu vou chamar essa oração de oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela substitui um complemento nominal em forma de oração. Quem é que está fazendo a ligação? Além da conjunção integrante que, a preposição de. Os brasileiros só têm um desejo, 2 pontos. Notem que eu vou explicar o desejo. Então, que todos melhorem economicamente é o aposto, é a explicação do desejo. Então, essa oração é a oração subordinada substantiva apositiva. Então, notem que as conjunções integrantes que vocês vão usar muito na hora de escrever as redações de vocês, o que e o se, serão usados simplesmente quando você tiver orações subordinadas substantivas, seguindo esses 6 modelos aqui, ok? Então, as coordenadas são 5, as subordinadas substantivas 6. E as adverbiais são 9. O próprio nome já diz. Se o nome dela é subordinada adverbial, é porque ela entra no lugar de um advérbio. Lá na aula sobre os advérbios, eu já falei um pouco sobre elas. Então, quando você quer expressar uma causa, a causa de algo ter acontecido, você vai utilizar as conjunções porque, visto que, já que, uma vez que. Quando você quiser expressar consequência, você vai utilizar de forma que, de sorte que, tanto que, tão que. Então, se você quiser expressar no seu texto uma consequência de algo, vejam, o desespero da população foi tal que os governantes ficaram sensibilizados. Qual é a locução conjuntiva consecutiva aqui? Tal que, ok? Então, essa locução conjuntiva tal que, ela vai expressar, ok, essa ideia de consequência. Se você quiser expressar uma ideia adverbial de condição, você vai utilizar o se, o caso, contanto que, desde que, exceto se, a não ser que, a menos que. Então, olhem aqui o exemplo. Desde que todos concordem, o Congresso entrará em recesso. Notem que, desde que todos concordem, é a condição para que o Congresso entre em recesso. Então, a condicional ela vai expressar exatamente isso, uma ideia de condição. Então, se você escreve um texto e naquele excerto, naquele trecho, você quer expressar uma ideia de condição, você vai utilizar uma locução conjuntiva ou uma conjunção uma locução conjuntiva ou uma conjunção condicional. Notem que o se pode ser condicional, mas o se também pode ser integrante. Como eu faço a diferença, Aline? O se só é integrante se ele estiver ligando uma oração subordinada substantiva. Se ele estiver indicando uma condição, exemplo, se chover, não haverá festa. Esse se é um se de condição. Então, ele não é uma conjunção integrante nesse caso, mas ele é uma conjunção condicional. E aí você tem outros sentidos das adverbiais. Ela pode indicar concessão, ainda que todos esperem, não haverá acordo. E é como se você estivesse dizendo, estabelecendo uma exceção, uma concessão. Comparação, você pode estabelecer uma ideia de comparação. Para isso, você usa as conjunções comparativas. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os europeus. Olha a ideia comparativa aí. Você pode indicar uma ideia de conformidade. Então, conforme foi combinado, o reajuste ficou acima da média. É uma ideia de conformidade. Final, você pode indicar uma ideia de finalidade. Estudou para que a nota ficasse dentro da média. Em que momento nós usamos muito esse para que, a fim de que? Vocês usam quando vocês fazem aquela conclusão proposta. No final, se a conclusão for síntese, então você não vai ter nenhuma finalidade para proposta nenhuma, porque você optou por fazer uma conclusão síntese. Mas se você optar por fazer uma conclusão proposta, você vai ter que dizer o motivo da proposta, né? A finalidade. Perdão, não é motivo, a finalidade, o objetivo daquela proposta. E nesse caso, você vai usar a conjunção ou a locução conjuntiva final, a fim de que, para que. Proporcional, né? Vocês usam muito também em dissertação. Por exemplo, você vai estabelecer uma relação do tempo. Então, você diz,
à medida que o tempo passa, as coisas não, porque eu não gosto de coisa, a política se complica mais no Brasil, ok? Então, à medida que essa expressão proporcional, essa conjunção, é feminina, então ela é craseada, tá? Você não pode escrever à medida que sem colocar, ok? E aí ele diz, utilizando conjunções adequadamente, tá? Então, ele pede para que você estabeleça as relações de acordo com a ideia que você deseja expressar. Então, muito cuidado, se você deseja expressar, sabe, uma ideia de conclusão, você vai usar uma. Olhem aqui. João estudou muito, portanto, tirou boa nota. É a conclusão. João estudou muito, por isso tirou boa nota. É a explicação. João tirou muito, então tirou boa nota. É a conclusão. João estudou muito, logo tirou boa nota. É a conclusão. Por conseguinte, tirou boa nota. É a conclusão. Então, todas essas ideias aqui, usando as conjunções diferentes, desculpa, eu falei que o por isso era a explicação. Estou retificando. Todas aqui são de conclusão. Então, você expressa a conclusão do estudo do João, ok? Então, de acordo com a ideia que você deseja passar, notem aqui embaixo. Você quis expressar uma ideia de causa, de explicação. Então, vejam. João tirou boa nota porque estudou muito. Você está dando a explicação. João tirou boa nota já que estudou muito. Você está indicando a causa. Ok? A causa da boa nota foi ter estudado muito. Tudo bem? Então, meus amores, de acordo com a ideia que você deseja transmitir dentro do seu texto, você vai escolher a conjunção adequada. Quando ocorre o erro de coesão? Quando você escolhe a conjunção errada, né? Você quer expressar uma ideia, mas você escolhe uma conjunção errada, uma conjunção trocada. Então, aí você incorre no erro de coesão, tá bom? Isso também no militar é muito importante, não é à toa. Não é por qualquer motivo que a apostila traz, porque senão vocês perdem ponto, muito ponto, na parte aí de sentido, de gramática, na redação de vocês. Bom, gente, os exercícios. Segunda série militar é o assunto 13. Faltou um aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá, vou consertar aqui com vocês, porque eu sou dessas, né? A gente pode errar, a gente não é máquina, né? Então, a gente, infelizmente, a gente comete erros, tá difícil aqui, né? Tá difícil, mas a gente tenta. Tudo bem? Vamos baixar e ok. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 13, assunto 13, semana 8 de setembro. Vocês farão os exercícios nível 1, nível 2 e nível 3, tá bom? Tudinho, bonitinho no caderno de vocês. Páginas 97, 98 e 99, tá bom? Um grande beijo, essa semana não tem dissertação, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.